vai falar sobre a incomodação que os clientes nos trazem. Não é só incomodação, vou explicar para vocês. É um desafio da profissão no geral. A dificuldade principal do veterinário de lidar com pessoas, porque na mente dele ele foi treinado, ele foi desenvolvido, ele foi moldado, ele foi lapidado, esse veterinário, para lidar com animais, para lidar com situações de risco de vida aos animais, né? Salvar vidas animais, gerar bem-estar para os animais, um atendimento de qualidade. E aí a faculdade, a graduação, esqueceu de uma coisinha muito importante, né, dona faculdade? Você esqueceu de nos ensinar e de nos preparar para lidar com pessoas, desenvolvimento pessoal, relacionamento interpessoal, networking, vendas, tudo isso a dona faculdade, aquela nossa graduação que a gente fez, ela esqueceu. E ela simplesmente nos jogou para o mercado de trabalho, vai e se vira. Ah, Felipe, mas na minha faculdade tinha uma matéria de marketing. Beleza, show, joinha. A minha faculdade tinha uma matéria de economia, a minha também tinha, legal, muito massa a matéria de economia. Cara, eu não vou julgar o professor, porque ele estava fazendo a parte dele, estava cumprindo tabela lá para cumprir crédito, né, enfim, isso foi há muito tempo atrás, me formei em 2011, também não faz tanto tempo assim, também não sou tão velho assim, né, turma? Lá, né, na graduação, tinha uma matéria de economia, por exemplo, que a maioria da turma fugia para estudar para as outras provas, era uma faculdade de período integral, eram aulas. E quando eu falo integral, Vete, não é aula de manhã e à tarde, que é o período matutino, que chama, né? Ou o período vespertino, à tarde e à noite. Era de manhã, de tarde e à noite. Eram aulas mescladas, eram aulas variadas. Tinha aula sempre, de manhã, de tarde e de noite. Então, era período integral. E aí, o que acontece? Na faculdade, a gente tende a não ter essas matérias, né? Não tem comportamento, não tem a parte mais prática de comportamento. Eu tinha uma matéria na faculdade que era neurofisiologia do comportamento animal. Foi a única matéria que eu fiz na graduação que tinha relação com o comportamento canino. Foi uma matéria optativa que eu fui atrás de escolher. E aí eles não nos preparam, né, para vendas, falando de pessoas, então, né, se relacionar com pessoas, a gente faz amizades por natureza, né? O VET, ele tem muito isso de fazer amizades com outros colegas, estudar junto com outros colegas, estudar em grupos, faz amizade fácil. Só que a gente tem problemas para vender. Quando o veterinário vai para o mercado de trabalho, ele tem dificuldade de estabelecer parcerias. Quando eu falo parceria, eu estou falando parcerias de negócios, tá? E o VET, ele pensa assim, não, se fosse para lidar com gente, eu tinha feito medicina humana, não tinha feito medicina veterinária, eu quero lidar com animais. Ele vai para o mercado de trabalho, maluco, assim, louco para colocar a mão na massa, colocar a mão nos animais, fazer manejo dos animais, enfim, tudo relacionado aos animais. E aí ele acaba esquecendo e deixando de lado os tutores, deixando de lado o cliente, pessoa, né? Tá? Isso é muito perigoso, tá? Uma velha imagem que o veterinário cria, tá? Por que é perigoso? Porque o cliente, afinal de contas, ele é uma base do nosso negócio, ele é a base do nosso atendimento, ele é a base da nossa sobrevivência, como pessoa, como médico veterinário, como profissional, como carreira. É ele que vai injetar o dinheiro para a gente construir estrutura. Quando eu falo estrutura, não é só estrutura física, negócio, de paredes, né, de clínica, estou falando de estrutura pessoal, para mim estudar mais, me desenvolver, me preparar, enfim. Então, a estrutura é a base do negócio, cliente, né? É como eu sempre costumo comparar o cliente como uma edificação. A gente constrói um prédio, a gente está construindo um prédio aqui, eu e vocês aqui, a gente está construindo um prédio. Lá na cobertura é os 10 mil de faturamento, é onde a gente quer chegar. Mas para chegar nos 10 mil na cobertura do prédio, a gente precisa criar uma base boa, uma fundação e pilares consistentes, pilares fortes, né? Esses pilares e essa fundação da estrutura dessa edificação dos 10 mil reais de faturamento são os clientes ali. Tem outras coisas, tem parcerias, tem gestão, mas um deles é cliente. Então, se a relação sua com o seu cliente está desgastada, não está alinhada, não está conectado, com o que você fala ele não entende, ele não te respeita, ele é mal educado, começam a ver como se fossem marretadas nesse pilar. E ele vai ruindo, ele vai rachando, ele vai soltando lascas, ele vai enfraquecendo. E o que acontece? Se enfraquecer demais, cai a estrutura. Os 10 mil cai, é o faturamento que despenca, né? Por isso que o cliente é importante. O cliente, ele é fundamental para o nosso negócio, tá? E tem vários desafios, né, que o VET enfrenta na medicina veterinária, no atendimento clínico veterinário. Aquele tutor que só reclama, o cliente que só reclama, ele reclama do preço,
Ele reclama do tipo de atendimento, ele reclama de ter que esperar, ele reclama de não ter horário, ele reclama que você não deu atenção para ele na hora do atendimento, que você só prestou atenção no cão e assim por diante, ele não te valoriza, ele não te venera, ele só quer preço baixo, ele escolhe o VET mais barato, e aqui acontece uma desunião da classe, né, porque alguns veterinários baixam muito o preço para conseguir clientes, né, baixa, faz, sei lá, 30, 40 reais uma consulta, 50, sei lá, baixa muito o preço para conseguir alguns clientes, né, acontece a desunião, acontece o choque, aí um veterinário começa a brigar com o outro, né, começa a acontecer ruídos na comunicação entre a classe médica veterinária. O veterinário, ele tem medo de indicar para outro colega. Ele tá com um cliente aqui, tá com uma situação difícil, tá com um problema dermatológico, por exemplo. Eu sempre cito esse exemplo porque eu tenho vários parceiros em dermatologia, porque é muito comum estar atribuído, estar relacionado a problemas comportamentais com problemas de pele, alergia, dermatites atópicas e vários outros problemas de pele, que eu não vou resolver. Mesmo que eu quisesse resolver, eu prefiro colocar na mão de um especialista, alguém que vai resolver aquilo com mais rapidez, com mais agilidade, com mais prestatividade. Muitos veterinários têm essa trava, essa crença de que se ele indicar para outro cliente, ele vai perder, porque daí esse cliente vai para aquele dermatologista e ele vai ficar por lá e não vai voltar. Olha só que louco isso, Vete. Como isso? Como que pode um negócio desse? Não tem como. Se eu trabalho com comportamento, eu sou referência, eu tenho qualidade, ele veio primeiro até mim, o cachorro dele vai ter outros problemas de comportamento, ele vai precisar de mim de novo, ele vai precisar do meu auxílio de novo. Os cães, eles passam por ciclos de vida, fases da vida que mudam os comportamentos, assim como eu e você. As pessoas mudam os comportamentos e assim acontece com os cães também, tá? Então é besteira a gente pensar isso, não é uma crença que o VET tem. Muito pelo contrário, quando ele indica, ele fortalece essa relação. Esse veterinário, ele tende a ser recíproco, ele gosta, ele recebe isso com muito amor e carinho, essa indicação ele quer indicar para outro tutor. Muito legal isso. A Amanda falou assim, eu procuro sempre ser super sincera com o cliente, encaminho sem medo nenhum. Parabéns, Amanda, isso fortalece, isso quebra paradigmas, isso ajuda você, sabe por quê? Porque o cliente que você recomendou, que você encaminhou para outro colega, esse cliente vai te admirar também. Porque ele sente em você seriedade, responsabilidade, profissionalismo. Se você fala mal de uma pessoa, de um outro veterinário, ele já te começa a ver com outros olhos. É só vocês prestarem atenção em vocês mesmos, né? Eu, por exemplo, se vem algum profissional aqui, vem um eletricista aqui em casa, fazer uma instalação de uma luz, por exemplo, ele começa a falar mal do outro eletricista, eu já acho ele ruim, eu não gosto dele. Próxima vez eu não vou chamar mais ele, só porque ele falou mal do outro, entende? Com os clientes é a mesma coisa. Se a gente fala mal dos outros, a gente denigre a nossa própria imagem, né? A gente passa esse senso de imaturidade na profissão, na carreira. A palavra é essa, imaturidade, né? Quando você faz isso, Amanda, muito bom, você está fortalecendo a relação. O seu cliente, muitas vezes, ele não sabe que existe o outro profissional da outra área, que existe o cardiologista, o endocrinologista, o oftalmologista. O que é óbvio para nós, anote essa frase, Vete. O que é óbvio para nós, não é óbvio para o nosso cliente. O nosso cliente não sabe disso, ele não sabe dessas informações. Então, tudo que é óbvio para a gente, pensa assim, eu preciso externalizar isso para o tutor, eu preciso contar isso para ele, eu preciso falar isso para ele. Porque para ele não é óbvio, ele não sabe. E muitas vezes ele não sabe que existem essas áreas específicas da medicina veterinária. Quando você fala que existe, que tem uma solução, você está ajudando, você está gerando valor para que ele resolva o problema dele cada vez mais rápido. E isso fideliza, isso conecta você, Amanda, por exemplo, que indicou, vai conectar mais ainda com o cliente dela e vai conectar com outro profissional, tá? Então, não deixem de indicar, indiquem sem medo, porque tem reciprocidade, é um gatilho mental isso. O humano tem, ele quer ser recíproco, ele quer retribuir na mesma moeda, tá? Então, um cuidado que a gente tem que ter, quando tem aquele cliente que ele vem pelo preço, pelo mesmo motivo que ele veio, ele vai. O mesmo motivo que trouxe ele até mim, que é o preço, por exemplo, se eu baixo o meu preço, faço uma consulta a 40, 50 reais, ele veio pelo motivo, que é o preço. Só que pelo mesmo motivo ele vai embora. Se tiver outro veterinário que faz mais barato, ele vai embora também. E aí? Como é que fica? Eu não fidelizo o cliente nunca. Esse é o pior tipo de cliente que tem. Porque você não consegue fidelizar, não tem como. Então é isso. Então, esse é um problema, né? Pelo mesmo motivo que o cliente vem, ele vai.
o preço. Então, cuide com isso, preste atenção. Automedicação, outro problema, né? A vizinha falou, foi no Google, é outro desafio do médico veterinário da clínica. Sem contar as formas milagrosas, né? O cliente ouviu falar de passar óleo para sarna, óleo queimado, e passar as famosas garrafadas, né? Aquelas misturas malucas de dar para o cão beber e assim por diante, aquelas maluquices dos antigos, né? Eles que nos perdoem, mas muitas coisas só vão toxicar o cão, causar problemas, como todos os médicos veterinários sabem, né? Então é um desafio isso, né? Não segue tratamento, não segue a dose, não segue horário, é resistente, ele te confronta, ele pergunta várias vezes, aí ele vai, não confia, às vezes ele não confia, ele vai no outro, pergunta, segunda opinião, ele vai na internet, busca no Dr. Google, e vai por aí, daí ele inventa de fazer a própria dose, é uma confusão, é difícil, é um desafio do médico veterinário da clínica isso, né? Outro desafio, as mentiras, né? Não contar tudo. Anamnese, o problema da anamnese, 80% do diagnóstico. Eu falo que no comportamento canino é mais, é 95%, tá ali em escutar a pessoa que ela tá falando, que ela vai contar sobre o histórico daquele cão, sobre como ele chegou na casa, como ele viveu, como ele passou os 10 primeiros anos, é um histórico. Tem a problema da mentira, aquele caso que chega o doutor, esse comportamento começou ontem, ele não era assim. Aí eu vou ver um comportamento extremamente fixado na mente do cão, já está enraizado, ele está com trauma já, não é só um medinho, já é um trauma, já enraizou aquele comportamento, já fixou aquela memória em um imprint, e o veterinário ele sabe disso. Essa bolinha aqui, o tamanho de uma bola de tênis, começou ontem, apareceu ontem na mama do cão. Essas mentiras que os tutores nos contam, né? Então é outro desafio também, né? Não contar tudo, eles deixam detalhes para trás, eles têm vergonha de contar, ou eles testam vocês, né? Eles nos testam, os tutores fazem muito isso, eles nos testam, eles falam uma coisa para a gente, depois para o outro veterinário fala outra coisa. Então, como lidar com tudo isso, né? Como lidar? A gente tem que ter um psicológico muito forte, a gente tem que ter uma estrutura emocional para lidar com tudo isso, tá? Já vou falar sobre isso. As olhadinhas. Quem nunca, pessoal? Quem nunca ouviu? Dá uma olhadinha, doutor. Daí a gente responde, né? A olhadinha é 800, a consulta é R$200. Quer ou não? Quer a consulta ou quer a olhadinha? Ele vai dizer, não, quero a consulta, é mais barato. Então, querem por amor, né? Sempre chega para mim esses casos também. Eles não pedem para mim esse atendimento de comportamento. Graças a Deus, eles não ficam pedindo por olhadinhas, não tem como ficar olhando o cão para resolver, porque a parte de comportamento não é um diagnóstico instantâneo, é uma construção de uma modificação de comportamento. Eles não exigem um diagnóstico, então eles não pedem olhadinhas, né? Então, graças a Deus, o comportamento canino tem esse benefício. Mas chegam alguns casos ali no direct para mim, nas postagens que eu faço, pedindo ajuda, pedindo que atenda por amor, porque o profissional da medicina veterinária atende os animais, tem que fazer aquilo por amor. Então, o amor que não paga a conta, que eu sempre falo, né? Tem uma coisa importante aqui, quando a gente fala da desvalorização, né? Quando ele não valoriza o nosso trabalho, o nosso preço que a gente passou, e acha que é caro, pede desconto, a gente deixou furo em alguma situação, tá? Então, eu falei da apresentação de serviço, da precificação. Quando o tutor não percebeu esse valor ali, pode ter um furo ali. A gente não vai apresentar de um jeito correto, a gente não apresentou o nosso serviço com os benefícios que a gente entrega, todas as qualidades do nosso atendimento, o que a gente vai entregar para ele, são os entregáveis. É muito importante isso. Quem estava na live ontem viu que eu ensinei vocês assim, para anotarem numa folha os benefícios que você vai entregar com o atendimento daquele cliente. São vários benefícios. Você vai começar a pensar e vão vir várias coisas. Por que eu falo para você escrever? Porque quando você coloca no papel, o seu cérebro ele fixa. 10% do aprendizado do cérebro é escrevendo e lendo. Então, você escrevendo, você tende a fixar melhor essa informação. E quando você pensa e você escreve, você vai ver que são vários benefícios que você esquece de falar para o tutor, se você não escrever. Quando você pensar, eu tenho prevenção, aí você coloca prevenção. Eu sou pontual. Eu tenho bastante aptidão, eu trabalho com diferenciais, eu trabalho com comportamento, eu trabalho com dermato, enfim, diferenciais na sua profissão que você entrega a mais ali para ele. Então, faça isso, tá? A gente tem que apresentar isso, falei na live de ontem, de forma
são as coisas que a gente entrega, os benefícios, ele tem que ver valor no seu preço, quando você passar o preço, tá? Então, esses são alguns dos desafios, são vários, né? Apresentei alguns, são vários desafios, e muitos VETs falam assim, né? Olha, depois de tanto desafio assim, ele não sabia que tinha tanto desafio, não lembrava, que tinha até desanima a hora que eu falo tanto desafio agora. Ele fala assim, é mesmo, Felipe, eu nem tinha lembrado. Você foi muito mal, agora você me fez lembrar de vários desafios. Não é, né? Para a gente se desenvolver, né? E aí ele fala assim, é muito difícil lidar com esse cliente, é impossível eu lidar com esse tutor, ele é muito mal educado, ele é grosso, ele é ignorante, ele não me respeita, ele me ofende às vezes. Mas, pessoal, é mais simples do que a gente pode imaginar, muito simples a relação interpessoal. Basta ver senso de observação, a gente observar essas pessoas, como elas se comportam. Eu vou mostrar algumas ações aqui na live de hoje que fazem com que as nossas ações moldam o comportamento do tutor. Elas refletem o comportamento do tutor. É como se a gente policiasse, é como se a gente educasse, através do nosso comportamento, a gente educasse os comportamentos dos tutores e dos clientes. É maravilhoso isso, é muito importante, tá? E não é fácil, não é difícil, é fácil. Depois que você faz, vira uma coisa automática, mas a gente precisa praticar no dia a dia, nos nossos atendimentos, já colocar essa questão do atendimento, a gente começa a praticar e começa a ficar bem melhor, tá? Depois a gente aprende, numa conversa com o tutor, a não travar, a passar segurança, a não ficar tremendo quando fala, a postura corporal, quando fala com o tutor, a desenvoltura, né? Essa desenvoltura passa confiança para ele, a gente não trava, passar a segurança para o tutor, para o cliente, nessa hora é extremamente importante. A gente aprende a agir, saber agir numa situação de pressão ali de resultados, pressão no trabalho, assim por diante, pressão do cliente, o cliente está te pressionando e assim por diante, tá? Enfim, os clientes, eles vão venerar vocês com essas coisas que eu vou ensinar hoje para vocês, tá? Eles vão ansiar pelos atendimentos, porque você está gerando valor, e eles vão querer retribuir na mesma moeda, eles vão querer retribuir esse valor que você está gerando, esse benefício que vocês estão entregando, tá? Tem 3 coisas importantes que eu quero falar para vocês hoje. Primeiro, tem a ver com a nossa imagem. É o primeiro passo, vamos dizer assim, se a gente pode falar que são passos, esse é o primeiro. Primeiro passo, legal, Clepson? Primeiro passo é a marca pessoal, a primeira impressão que eu vou gerar para esse cliente, que eu vou gerar para esse tutor, ela é fundamental, porque a primeira impressão é que fica, tá? Por que eu estou falando de impressão, de imagem? Porque o cliente já começa a construir uma coisa ali de você, né? Ele já começa a te julgar, já começa a te avaliar. Ele está te avaliando o tempo todo. É comum acontecer isso, tá? E aí, essa primeira impressão ela é muito importante, porque ela vai determinar muito sobre a nossa relação cliente-profissional, tá? Esse primeiro contato, muitas vezes, na maioria das vezes, começa lá no WhatsApp. Já o cliente, ele te chama, ele te pede por um serviço, ele te pede por uma explicação, às vezes ele liga, né, mas hoje é muito fácil o WhatsApp, então ele manda mensagem ali no WhatsApp perguntando sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, preço, já pergunta preço, e aí você começa a construir ali uma linguagem com ele, explicando para ele o seu método, no caso de comportamento, né, que a gente faz o método do comportamento canino, a abordagem, tipo de atendimento, a duração dos atendimentos, das aulas que a gente faz com os cães, fala todos os entregáveis para depois passar o preço. Falei isso na live de ontem, ensinei como que a gente faz, né? Então, a nossa linguagem ali, ela é importante, tá? Essa primeira impressão, esse personal branding, que é a marca pessoal, que é o primeiro passo, tem a ver com tudo isso, tem a ver com a linguagem que eu falo. Se eu falo muito termo técnico ou muita gíria, tende a desconectar com o tutor, com o cliente, tá? Se eu falar muito termo técnico, vamos supor assim, Dona Maria é bem simples, lá no interior, você fala assim, Dona Maria, a gente vai ter que fazer uma ovário salpingo-esterectomia. Ela vai dizer assim, que é isso? Às vezes ela não pergunta por vergonha, porque ela é simples, né? E às vezes essa falta de entendimento dessa pessoa faz com que ela se afaste de você, deixa de confiar. Quando as pessoas não entendem o que a gente fala, olha só, um ensinamento importante para nós, VETs, que estamos aqui todos juntos hoje. O emissor de uma comunicação, no caso quando eu estou emitindo uma comunicação para um tutor e ele não entendeu a minha comunicação, a mensagem que eu passei para ele não entendeu, eu sou o responsável. Não é ele que não entendeu, tá?
É um erro comum, isso o veterinário, eu expliquei, ele não entendeu, a culpa dele, fez errado o tratamento, e assim por diante. Não, se ele não entendeu, a culpa é minha, então eu preciso explicar de novo, preciso ser mais claro. A nossa comunicação é extremamente importante, a nossa linguagem. Assim como a linguagem muito formal, termos técnicos, afasta o cliente, a linguagem com gírias também afasta, né? Você falar muitas gírias, a não ser que esse seu cliente tenha essa linguagem, e aí conecta com ele. Se ele está falando muitas gírias, ele fala desse jeito, e você também pratica esse tipo de linguagem, vai conectar. Aí tudo bem. A gente sempre tem que equilibrar ali a linguagem com o tutor, a energia, a postura. É sempre legal quebrar essas barreiras com o tutor, tá? Falar de coisas sérias depois se ele, por exemplo, se você conhece o time que ele torce, falar do time. Falar de coisas aleatórias às vezes ajuda também nessa comunicação, nessa quebra. O atendimento em domicílio, ele é legal por conta disso. Quando a gente atende em domicílio e a gente está na casa do tutor, ele se entrega mais, ele fica mais confortável, porque ele está em casa. É normal isso, faz parte, né? E se ele está em casa, confortável, no sofazão, tranquilão aqui, e ele está falando com você, e você está perguntando as coisas para ele, ele tende a se entregar mais, ele tende a confiar mais em você. E ele vai falando, ele está aqui confortável, ele está lá em pé na clínica esperando uma sala quente, sem ar-condicionado, ele está no conforto da casa dele. Isso é muito interessante. E esse tipo de atendimento, então, ele tem um valor agregado. É confortável para ele, ele se sente bem, ele está aqui, não precisa esperar, você é pontual chegando na casa dele, isso só tem benefício. São um dos benefícios do atendimento comportamental em domicílio, né? Então, a linguagem é importante, a rapidez com que você responde a mensagem, a clareza com que você entrega aquela comunicação, aquela mensagem, você ser claro, né? Não uma linguagem muito técnica, porque se você é muito técnico ou usa muitas gírias, ele não está entendendo, se ele não entende, ele não confia, ele fica com o pé atrás, ele precisa entender tudo que você está falando, você precisa ser claro, você precisa ser prestativo, se colocar à disposição na hora de atender. Dona Maria, posso ajudá-la? Como posso te ajudar? Isso mostra proatividade. E ele começa a perceber, tá? E todos os tutores percebem quando você quer ajudar realmente. As pessoas gostam, afinal de contas, elas têm um problema ali sério para resolver e elas querem que você resolva. Então, se você fala que vai resolver, ou se você não consegue resolver, mas você tem alguém que resolva, e você vai indicar para um colega, você baixa essa ansiedade do tutor, que ele está muito ansioso para resolver aquele problema, e ele encontrou em você uma solução, que é ou você resolver, ou você recomendar para outra pessoa, encaminhar para outra pessoa. Isso, afinal de contas, ninguém gosta de problema, né? Isso gera reciprocidade, né? Gera gatilhos de satisfação, ele quer retribuir isso com você, tá? Então, ele indica você para outras pessoas e assim por diante. Isso é muito interessante, tá? Horários também, né? Tudo tem a ver com personal brand, né? A marca, a pessoa, a imagem, a primeira impressão. A pontualidade, ela é fundamental. Eu sempre falo disso nos atendimentos em domicílio. É muito importante porque ele está te esperando. E se você atrasa, se você atrasa, você começa a atrasar as consultas, os atendimentos em domicílio, você atrasou 20 minutos a primeira consulta. O que vai acontecer? Na próxima, pode ser que ele atrase, em vez de você atrasar, ele vai atrasar, porque você começou a moldar um comportamento, você começou a estabelecer regras na relação de vocês, e passou uma mensagem para ele de que você atrasa 20 minutos, ele pode atrasar 20 minutos também, é recíproco também isso, né? Então tem que cuidar com isso, tá? Esteja sempre presente no horário, cumpra o que promete. Se você promete algo para esse cliente, sempre resolva, sempre entregue para ele, sempre faça um over-delivering, que a gente fala, sempre entregue a mais. Se você prometeu entregar um manual para ele de tutor, porque eu faço isso nos meus atendimentos, eu entrego um manualzinho de tutor, coisa simples, coisa básica, coisa que a gente faz rápido no Word ali mesmo, orientações específicas, pontuais, só que é bonitinho, é feito em gráfica, tem capa, tudo, mas isso gera valor. Se você promete que você vai entregar isso, entregue, em vez de entregar um, entregue dois, por exemplo, para dar um para o vizinho, para a filha também ler, para o filho, alguma coisa assim, ou entregue um com uma dedicatória sua, uma mensagem sua, uma assinatura ali, isso conecta, isso fideliza o cliente. Então, isso é o over-delivering que a gente fala, é entregar a mais do que você promete, sempre. Jamais entregar a menos do que você promete, isso em hipótese alguma. Se você promete alguma coisa, entregue, cumpra o que você prometeu. A confiança para a gente ganhar esse tutor
Ela é uma construção, é tijolo por tijolo. Esse prédio que eu estou construindo aqui, que eu falei para vocês no começo dessa live de hoje, a gente está construindo o prédio, lá na cobertura é os 10 mil de faturamento por mês, né, que eu falei para vocês, é a cobertura do prédio. Tijolo por tijolo, eu vou construindo para chegar na cobertura, nos 10 mil, e esses tijolinhos são coisas que eu faço que fortalece a confiança, que dá credibilidade para o seu serviço. Chega uma hora que você construiu uma credibilidade, vamos supor que esse prédio ele tem 10 andares, é o 10 mil de faturamento lá. E a gente está no terceiro andar ali, a gente levou um tempão já para chegar no terceiro andar. E eu fiz uma coisinha, eu não entreguei algo que eu prometi, eu cheguei atrasado numa consulta meia hora, enfim, aconteceu algo, a credibilidade ela despenca. É como se eu tivesse tirado um tijolo daqueles que era muito importante, que é a pontualidade, que é a entregar aquilo que eu prometi, tirei o tijolo e aqueles 3 andares despencam, falando de credibilidade, né? E aí vem um problema, porque daí para conseguir de novo a credibilidade é difícil, ele começa a desconfiar de você, não começa mais a confiar em você, ele perde a confiança, né? Tipo, para perder a credibilidade e a confiança é um piscar de olhos, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês agora traz seriedade para o nosso negócio, traz credibilidade, traz senso de responsabilidade, traz respeito, traz valor para o nosso negócio, para o nosso serviço, para aquilo que a gente entrega, tá? Isso tudo que eu falei molda o comportamento do cliente. Esse comportamento que eu pratico, pontualidade, responsabilidade, respeito, over delivery que eu falei, tudo isso vai moldar o comportamento do cliente. É como se fosse um exemplo que eu estou dando para ele. E ele começa a identificar em você princípios que ele valoriza também. São princípios que ele valoriza como pontualidade, respeito e assim por diante. Então a gente começa de forma indireta a policiar os comportamentos dele também. A gente molda os comportamentos do cliente também. É bem assim que funciona, tá? Ele começa a te valorizar, ele começa a ser mais pontual, ele te respeita e assim por diante, tá? É uma coisa bem legal, tá? Uma coisa aqui que acontece nesse primeiro passo, desse personal branding, dessa imagem, é que primeiro ele compra você. Primeiro o cliente ele vai comprar você. Depois ele compra o seu serviço. Primeiro ele compra a sua imagem, ele compra você. Isso é um ensinamento importante para a gente refletir, tá? Segundo ponto, segundo passo, vamos lá. Primeiro a gente falou de marca, de personal brand, de imagem, né, de primeira impressão. O segundo é empatia. O segundo ponto aqui é empatia. O que é empatia, Felipe? É eu me colocar à disposição de querer ajudar aquele tutor, de querer ajudar aquele cliente, de ouvir, né, de sempre ouvir. E escutar e ouvir é diferente, mas ouvir tem a ver com eu prestar atenção no que ele está falando. Às vezes eu estou num ambiente externo, com barulhos, com ruídos, ar-condicionado ligado. Aqui, ó. Se você estivesse falando comigo aqui, eu poderia estar te escutando, mas eu poderia estar ouvindo o que você está falando, mas eu poderia estar escutando o ar-condicionado. Vocês aqui, ó, na live, vocês estão me escutando, ou vocês estão me ouvindo. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês vão estar escutando coisas ali no ambiente de vocês. Uma televisão ligada, um barulho de uma moto passando agora, o caminhão do gás, o ônibus barulhento na rua passando, o filho chorando, o cachorro latindo. Se você está escutando isso de uma forma, no plano de fundo, né, que a gente fala, né, em segundo plano, você está escutando essas coisas, mas você está ouvindo você está me ouvindo. E isso tende a ser melhor, né? Isso é melhor, é diferente de escutar, ouvir e escutar. Então, quando a gente fala de empatia com o tutor, tem a ver com isso, tem a ver com escutar. Ele entende, ele percebe quando você não está ouvindo ele, quando você finge que está ouvindo, tá? Muitas vezes você quer focar no cão, você quer agir rápido ali naquele cão, quer manusear, quer fazer a contenção daquele cão, quer coletar sangue, quer fazer um monte de coisa com o cão, e o tutor está aqui, né? Está falando, está contando o histórico, está contando a vida dele, às vezes. E você está prestando atenção no cachorro nessa hora. E às vezes você concorda com ele e tal, ele finge. E às vezes ele percebe que você não está prestando atenção nele. Então, pare, às vezes é importante você parar, olhar para ele, concordar. Ele fala 4 frases, você concorda, tudo bem, e volta a atender o cão. Isso é importante, é uma mensagem que você passa para ele, de você estar ouvindo ele, tá? Mas não é só fingir, não é só concordar que está ouvindo, é ouvir mesmo, porque você ouvindo vai te ajudar a conhecer mais sobre aquele cão. Afinal, a anamnese, né? Ali está a anamnese.
conhecer mais sobre o comportamento do cão, da onde que ele veio. Quando eu trabalho com comportamento, né, eu ensino vocês a trabalharem com o faturamento trabalhando com comportamento em domicílio. Então, a gente precisa conhecer sobre esse cão, o histórico, de onde que veio, com que idade que chegou, quando que esse comportamento começou, né, esse latido, esse pulo nas pessoas, ou essas mordidinhas, quando que começou, para a gente poder modificar esse comportamento, é muito importante, tá? Quando você se coloca à disposição desse tutor, desse cliente, para ouvir o que ele está falando, primeiro que você consegue ter uma anamnese melhor, um relatório melhor desse cão, e segundo que o tutor e o cliente entendendo que você está ali para resolver um problema dele, prestando atenção no que ele está falando, é reciprocidade também. Gatilho mental da reciprocidade, já falei isso várias vezes, né? É o que ele ganha e quer retribuir com você, ele quer dar de volta isso, tá? Isso é muito interessante, ele vai querer te ajudar sempre, isso tende a ajudar nos seus atendimentos também, beleza? Quando a gente se coloca no lugar dele, a gente tende a se conectar mais com ele. Empatia é isso, é se colocar no lugar dele, né? Entender a dor dele, sentir a dor dele, mostrar que você está ali para resolver a dor desse cliente, né? O problema dele. Isso faz com que a gente aumente muito as chances de fechar um atendimento, de fechar um negócio, fechar uma negociação, de fechar uma venda, tá? Isso é muito importante. Então, falei do primeiro passo, que é personal brand, segundo passo, empatia, terceiro passo, primeiro, imagem, segundo, empatia, terceiro, união. O que é união, Felipe? A gente se aliar, a gente aliar-se aos nossos clientes, não só aos clientes, aos funcionários também da casa. Como assim, Felipe? Nesse caso de atendimento de domicílio, quando a gente está na casa da pessoa, o funcionário é muito importante, porque o funcionário vai nos contar muitas coisas. Muitos desses atendimentos, vocês vão perceber que o cliente ele nem fica ali, porque ele está... essa é uma das partes boas, né, de a gente não se incomodar tanto com os clientes, porque não tem tanta essa cobrança, eles estão no trabalho, eles terceirizaram a educação do cão deles para vocês, o comportamento, entregaram na mão de vocês, eles vão fazer outras coisas, deixam vocês ali com o cão, sozinhos, vocês modificar aquele comportamento, muitas vezes. E os funcionários, muitas vezes, eles não param ali também para acompanhar a aula, para acompanhar o atendimento. Mas quando eles param, é importante você aliar-se a eles. O que é aliar-se, Felipe? É conversar, fazer amizade com esses funcionários também, não só com os tutores e os clientes, mas com os funcionários, as pessoas que trabalham. Uma doméstica ali, uma pessoa que está cortando a grama na casa, está fazendo algum serviço ali, que trabalha ali, isso ajuda bastante, tá? Eu já fidelizei vários clientes dessa forma, me conectando com o funcionário, porque o funcionário ele começa a me contar coisas que o tutor não conta. Primeiro, porque o tutor está ali. E segundo, muitos tutores não querem contar. Ou, terceiro, eles até queriam contar, mas eles não sabem da informação. Por quê? Porque eles passam 10, 12 horas fora de casa, longe do cachorro. Quem passa mais tempo com o cachorro é o funcionário que está em casa. Então, esse funcionário, muitas vezes, ele vai conhecer mais sobre a vida do cão desse tutor do que o próprio tutor, do que o próprio cliente. Por isso que eu falo de aliar-se, né? Eles não são nossos inimigos, eles são nossos aliados. Quando a gente se conecta com eles, eles vão ajudar a resolver o problema, eles vão nos ajudar, eles vão contar coisas. Se eles confiarem em você, eles vão contar tudo, eles vão contar coisas que o seu João, Felipe, ele está me contando, vamos pensar junto aqui, o funcionário está me contando. Felipe, o seu João, outro dia, bateu no cachorro, deu uma vassourada no cachorro. Você sabe, ele já te falou? Ele não falou porque ele está com vergonha, então, mas ele faz isso, ou ele faz isso aqui também que é errado, que você falou que é errado. E aí ele começa a entregar as coisas que o tutor faz de errado. Isso é importante, tá? Não é dedurar, não é fofocar, nada. Mas é importante porque você começa a entender melhor sobre o comportamento daquele cão, e isso ajuda na resolutividade do problema, e você resolver mais rápido o atendimento para chegar no faturamento de 10 mil mais rápido. Quando você resolve mais casos, você conecta, você gera valor mais rápido, e aí vem os clientes de forma mais rápida, tá? Por indicação, né? Enfim, os tutores, eles são a chave do negócio, tá? Eles são a chave do nosso negócio, do nosso crescimento, do nosso faturamento. O nosso foco aqui é faturar 10 mil. Olha o prédio que eu falei para vocês, a edificação. A gente está construindo, a gente vai chegar na cobertura, que é os 10 mil de faturamento, trabalhando 2 dias na semana.
Para isso, a gente precisa ter atributos ali para ajudar nessa construção. São os funcionários que vão construir esse prédio para a gente, as coisas que vão ajudar, o cimento, o tijolo, o cliente é o pilar que eu falei para vocês, é a fundação, é a parte estrutural, são coisas que a gente vai colocando ali para chegar nesse faturamento de 10 mil, tá? São coisas que eu mostro, que eu ensino vocês, que eu mentoro vocês para ir colocando essas peças e encaixando para a gente chegar no faturamento de 10 mil. E o tutor, o cliente, é a chave, é uma chave para esse negócio decolar. Afinal de contas, ele que vai fazer as indicações, ele que vai indicar. E que vê aquele cliente, uma coisa legal, que é um erro comum do VET, vocês que estão aí, os veterinários de plantão que estão aqui comigo até agora, obrigado pela participação de todos, eles têm uma coisa assim, ó, um erro comum, tá, VET? Vê se vocês se identificam. Acharem que os clientes, aquele cliente mais exigente, não sei o quê, é o mais chato, não sei o quê. Ele tende a ser mais chato? Sim, ele tende a ser mais exigente. Ele exige um trabalho melhor, uma qualidade, uma pontualidade, às vezes você está impecável ali, você está entrando na casa deles, você não pode estar bem vestido, barba parada, enfim, ele exige mais coisas. Ele exige que você atenda diferente o cão dele, que ele considera como filho, ele considera como um membro da família. Isso é diferenciação, né? Só que esse mesmo cliente que é mais exigente tem a parte boa, a parte muito boa que o veterinário não enxerga, que é a indicação. Esse cliente é um filtro muito importante de indicação. Os outros amigos desse cliente, os vizinhos, os conhecidos, os parentes desse cliente seu, que é cri-cri, que é exigente, para quem vocês acham que eles vão pedir indicação de um veterinário que trabalha com comportamento? Se vocês trabalham com comportamento, ou seja, a área que vocês trabalharem. Para quem que eles vão pedir? Para esse tutor que é exigente, porque ele já fez o filtro, a pessoa já vem, eu tenho amigos que são assim, que eu sempre peço, Luiz, me indica tal coisa, me indica um prestador de serviço para isso, porque eu já sei que ele é um filtro, ele é exigente, ele só pega pessoas boas. Então, esse vai ser um propulsor, esse cliente aqui que é exigente, ele vai ser um propulsor da sua carreira, nos seus trabalhos, no seu serviço, ele vai te impulsionar. Ele é uma gasolina de alta octanagem, aquela gasolina que vai explodir o seu negócio, que vai deslanchar, tá? Então, não é ruim, tá? É um erro comum o veterinário achar que esse cliente ele é ruim, que ele atrapalha, não, ele ajuda. Quanto mais exigente for esse cliente, melhor. Mas, claro, você precisa atender às exigências dele, tá? Não pode ser uma coisa assim, jogar, você tem que atender essas exigências. É importante você entender mais sobre esse cliente para poder atender isso para ele, nele, né? O que ele precisa. É o que eu falo que quando a gente faz isso, o faturamento ele aumenta, só que ele é uma consciência. Quando a gente começa a entender mais sobre o nosso tutor, o nosso cliente, começa a entender, a gente começa a atender essas necessidades, porque eu entendi uma necessidade, eu entendi qual que é a necessidade, e aí eu vou atender essa necessidade, vou gerar valor, tá? O dinheiro ele vem como consequência disso, né? A gente gera valor a alguém. Nesse caso, não é gerar valor só aos tutores e aos clientes, aos cães, né? A gente gera valor em grupo ali. Os cães ganham, os cães recebem bem-estar, menos ansiedade, menos estresse, porque você modifica um comportamento, ele fica mais bem comportável, ele fica mais tranquilo, ele fica mais sossegado, baixa estresse, aumenta a imunidade, né? E não é só ele que ganha, não é só o cão que ganha, a família toda ganha, o tutor ganha, todo mundo ganha. É um ganha-ganha, né? É impossível a gente ter liberdade de tempo, liberdade financeira, se eu não souber lidar com os tutores. Por quê? Porque eles são a chave do nosso negócio, eles são a estrutura, eles que vão injetar o dinheiro no nosso negócio, tá? É impossível eu ter uma liberdade de tempo, de conseguir fazer a minha agenda, conseguir fazer os meus horários, conseguir ter liberdade de dinheiro, uma liberdade financeira para mim fazer as coisas que eu amo, tirar férias, tirar folga, comprar as coisas que eu quero, dar qualidade de vida para minha família, para meus filhos, assim por diante, se eu não tenho esses clientes, essa relação boa com os clientes, tá? Por isso que é tão importante essa relação com os tutores, essa relação com os clientes. Ela é fundamental, beleza? É inimaginável a gente viver em sociedade sem essa relação com pessoas, né? Sem se relacionar com pessoas. É um relacionamento interpessoal, isso, que a gente não aprende na faculdade, eles não nos ensinam lá, né? Beleza? Então, bora treinar, bora praticar, bora colocar todos esses ensinamentos em prática,
Quero que vocês coloquem isso o quanto antes, pratiquem isso, aplicando os ensinamentos da live de hoje. Não atendam com ranço, não atendam com raiva. Se você está expressando, você está emanando uma energia. Quando você está com raiva e você está atendendo um cliente, ele está percebendo, ele tende a responder na mesma energia, e aí ele fica grosso, você não sabe por quê, ele te responde na lata e você não sabe por quê. Então, essa nossa energia de comunicação é importante. Então, não atenda o cliente já criando uma imagem dele. É importante isso, né? A gente sempre tende a criar uma imagem daquela pessoa, assim como eles fazem da gente, né? A primeira impressão que fica, que é o primeiro passo. Quais são os 3 passos, então, que eu falei para vocês hoje? A gente falou hoje sobre os desafios dos veterinários com os clientes, desmistifiquei várias coisas, como que o veterinário pode se relacionar com o cliente sem se incomodar, de uma forma tranquila, sem estresse, né? Então, quais foram, quem lembra que coloca aqui para mim nos comentários, quais foram os 3, né? Eu vou falar rapidamente aqui, imagem, empatia, união. Cola para vocês. Coloque aqui, escrevam aqui para mim ver que vocês estavam prestando atenção. É importante isso, tá? Quando vocês escrevem, vocês fixam a informação. 10% do aprendizado tem a ver com a escrita, né? Escrever, ler e assim por diante. 30% observar e ouvir também. É importante, 30% do aprendizado é isso, é observação. Tá? Então, hoje a gente desmistificou várias ações, várias coisas que são importantes para a relação com o tutor, para a gente melhorar isso, né? Afinal, a prática leva à perfeição, tá, turma? A gente tem que fazer, quem não é visto não é lembrado, beleza?